Histórias do caminho, José da Galileia, o confiado de Deus para estar com Maria e Jesus. A missão de José, pai terreno de Jesus. Nunca podemos esquecer que a providência divina confiou a José da Galileia as vidas de Maria e Jesus, desde a estrebaria, em Belém, onde Maria deu à luz a seu filho em segurança. Depois disso, na fuga para o Egito, para salvar o pequeno Jesus da morte ordenada por Herodes. Embora orado 2 vezes pela solicitação de um anjo, José nunca se vangloriou dessa dádiva em sua vida, por ter sido de fato uma pessoa muito humilde. A primeira solicitação foi quando Maria estava grávida, antes de o casal coabitar, ocasião em que ele resolveu afastar-se secretamente de sua futura esposa, na intenção de evitar a sua difamação. Ao pensar nisso, eis que o anjo lhe apareceu em sonho, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Já a segunda solicitação ocorreu quando José foi avisado, outra vez em sonho, por um emissário celestial, para que fugisse com sua família em direção ao Egito. Nesse país, ele poderia ficar com a família em segurança. Foi exatamente pela sua grandeza espiritual que José mereceu a confiança das forças divinas que presidiram a vinda de Jesus à Terra. O exemplo de pai. José também não tirou qualquer vantagem do fato de ser o pai de Jesus, ao constatar a grande admiração das autoridades do templo pelo filho, dada a facilidade de argumentação com que o menino, de apenas 12 anos, elucidando diversas questões apresentadas pelos doutores da lei. Depois desse memorável acontecimento, no qual ficaram evidenciadas a sabedoria e a genialidade precoce de Jesus, José permaneceu à frente de sua carpintaria, na qual o Messias trabalhou até os 30 anos de idade. José deu a Jesus tudo o que um pai podia dar a um filho, o seu exemplo. Ele passou no mundo dentro do silêncio de Deus, exemplificando a humildade, a dedicação ao trabalho e o amor à família. José da Galileia. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber a Maria. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando, quase sempre, somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um edito de César e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Emanuel. Jesus e estudo. Realmente Jesus começou o apostolado divino, junto à festa de Caná, exaltando os júbilos da família. Contudo, é importante verificar que o seu primeiro contato com a vida pública se realizou, quando ainda em criança, com os sábios do Templo de Jerusalém. Registrando o acontecimento, diz Lucas que o menino foi encontrado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. De certo, mostrava o Senhor, desde cedo, acendrado amor pelas criaturas. Na intimidade do lar, em Nazaré, muita vez teria conduzido ao carinho maternal esse ou aquele faminto da estrada, um ou outro animal doente. Fixava o céu noturno,
convidando José da Galileia à oração ante o altar das estrelas e nesse ou naquele passeio através das montanhas, convidava os pequeninos companheiros à contemplação das flores em êxtase infantil. Entretanto, por força dos desígnios superiores que lhe orientavam a divina missão no mundo, o Evangelho lhe destaca da meninice apenas o encontro com os professores do santuário, como a endereçar ao porvir a sua preocupação de aperfeiçoamento. É que o Mestre Divino não veio à Terra apenas religar ossos quebrados ou reaviventar corpos doentes, mas, acima de tudo, descerrar horizontes libertadores à sublime visão da alma, banindo o cativeiro da superstição e do fanatismo. Em meio ao coro de hosanas que fazia levantar da turba de enfermos e paralíticos, efetuava a pregação do reino de Deus que, no fundo, era sempre aula de profunda sabedoria, despertando a mente popular para a imortalidade e para a justiça. Fosse no topo do monte, ao pé da multidão desorientada, ou no recinto das sinagogas onde lia os escritos sagrados, para ouvintes atentos, fosse na casa de Pedro, alinhando anotações da Boa Nova, ou na barca dos pescadores que convertia em cátedra luminosa na Universidade da Natureza, foi sempre o mestre, leal ao ministério do ensino, erguendo consciências e levantando corações, não somente no socorro às necessidades de superfície, mas na solução integral aos problemas da vida eterna. Emmanuel. Comentários finais. Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai com relação aos filhos, há de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. A exemplo de José da Galileia, aos pais a função de proteger e amparar os filhos e a família, trazer o contexto do amor, pois essa boa referência transforma crianças em futuros bons cidadãos e bons filhos de Deus. Amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia és a luz do mundo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Correio Espírita, 2 Espíritos Missionários, José e Maria, artigo do Jornal de Maio 2013. Levantar e seguir, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 6, José da Galileia. Doutrina Escola, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 11, Jesus e Estudo. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 9, da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Anjos guardiães. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 491.